Praça Henri Cristo provoca discussão e questionamentos. Ele veio a Blumenau hoje pela manhã gravar o programa Olho no Olho, que vai ao ar neste sábado aqui na TV Galega. Antes da entrevista, ele conversou com o repórter Rodrigo Ramos. Ele nasceu na pacata região do Rio Morto, na cidade de Indaial. Da humildade de sua família, veio aos 13 anos para Blumenau tentar melhorar de vida. Aqui na cidade estudou, fez a primeira comunhão na Igreja Cristo Rei do bairro da Velha. Dos documentos de família, ele diz não ter mais. O que se sabe é que sua família de origem alemã era humilde. A mãe lavadeira, o pai operário. Já morando aqui na cidade, trabalhou como padeiro, verdureiro e garçom. Foi onde descobriu que era diferente dos outros. A partir daí viajou pelo mundo, abandonou a família e disse ter recebido dos céus a mensagem de que seria o próprio Salvador do mundo reencarnado. De olhar sereno, e hoje com uma legião de seguidores, por onde vem, traz discípulos que, acreditando no verdadeiro Cristo, abandonaram suas vidas de cidadãos comuns para abraçar o novo Filho de Deus. Henri não condena as outras religiões. O que ele condena é a forma de como a doutrina cristã é aplicada nos dias de hoje. Fundador da SOUS, Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade, de seguir a palavra de Deus do ano 300, antes do cristianismo ter sido modificado pelo sistema romano. Por onde passa, chama atenção, seja provocando a revolta dos cristãos ou chamando novos seguidores. Na cidade de Belém, invadiu a catedral, subiu em cima do altar, foi preso e acabou sendo solto por pedido da própria Arquidiocese Católica, para que fosse embora da cidade para não causar mais confusão na região. Hoje o Filho de Deus, como se autodenomina, também acompanha a modernidade. Ele e todos os seus discípulos viajam pelo Brasil com o motorhome, mostrando que até mesmo eles se renderam aos dias atuais. Sobrevivendo de doações, hoje tem um templo, livros publicados e até um CD. Henri, por que onde você chega você provoca sempre tanta polêmica? Em verdade, meus filhos, não é que eu provoco polêmica, e sim que a minha presença é polêmica por causa do equívoco que a humanidade foi vítima durante os últimos 2000 anos. Os engodos dogmáticos inculcaram na cabeça das pessoas que o Cristo está para sempre pregado na cruz, ou que o Cristo foi para o céu de carne e osso. Duas mentiras, uma pior que a outra. E daí quando eu apareço, assim, de carne e osso, e falo, e digo, e sustento, numa praça pública, onde for numa universidade, que eu sou o mesmo Cristo que crucificaram, então é claro que as paixões se incendeiam, os que são encabrestados ficam com ódio, porque onde é que se viu, como é que pode, aqueles que acreditam que eu fui de carne e osso. Você imagine, no espaço sideral, a temperatura confina a 273 graus negativos, não é possível alguém ir de carne e osso para lá, e não tem ar para respirar. E nem estou lá em cima de carne e osso, como também não estou pregadinho para sempre na cruz. Isso é uma coisa que eu sei que agride, ofende, quando eu chego e digo que aquele bonequinho não sou eu, mas é a verdade. Qualquer pessoa que abrir, tirar as vendas dos olhos, eu, já que tu me perguntaste isso, também quero dizer que eu também estive quando menino ajoelhado dentro do bonequinho. Eu vim pelos católicos também, principalmente, não tenho nada contra os católicos, ao contrário, os amo. Agora, eu tenho contra a mentira que lhes foi inculcada, tenho contra as fantasias que os traidores da causa divina lhes colocaram na cabeça, impedindo-os de ver que eu estou aqui de carne e osso, que eu sou o mesmo Cristo que crucificaram. Você que viveu aqui em Blumenau na sua infância, qual é a mensagem que deixa para a população? Digo ao povo de Blumenau que muitas vezes caminhei pela Rua 15, a pé, olhei para o povo nas ruas, nas calçadas, dos transeuntes. Já falei ao povo de Blumenau ali na Praça Dom Pedro II, Praça Doutor Blumenau, em 1981, trancou o trânsito, que o povo de Blumenau deve, antes de tudo, voltar os olhos para Deus, buscar Deus, em Deus, o começo de uma nova vida. Eu conheço Blumenau em todos os aspectos e me corta o coração, já que falar de Blumenau, me corta o coração em ver que aqui também em Blumenau existem igrejas
explorando o povo, chantageando o dízimo do salário do povo, e existe idolatria, em todos os lugares existe. Então, para o povo de Blumenau, eu digo que eles deveriam parar um pouco para pensar, meditar um pouco, antes de me julgar, que eu disse, não julgueis para não ser julgados. Então, parem um pouco e meditem. Não lhes ocorre, depois de tantos anos que vocês me veem pela televisão, povo de Blumenau e de Santa Catarina, não lhes ocorre a mínima possibilidade de eu estar falando a verdade? Meditem um pouco. Por que eu saí daqui com 13 anos? Eu que estou 39 anos caminhando sobre a terra, 20 anos, eu digo, em 2 continentes que sou Cristo, percorri todo o Brasil dizendo que sou Cristo, e toda a América Latina e quase toda a Europa. Então, parem um pouco para pensar. Não possuo e jamais possuirei bens materiais. Não tenho nenhuma intenção, nada. A única ambição que eu tenho é de libertar o meu povo da escravidão, da idolatria, da fantasia e da mentira. Eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Ilumina-me para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Ninguém é obrigado a crer, mas meu Pai, Senhor e Deus, é o supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, único Senhor do universo. E eu sou o mesmo Cristo que crucificaram, amando de Pilatos, subserviente à aclamação dos filhos de Jerusalém. Jamais esquecerei os gritos: crucifique, crucifique! Sou o Messias que vós esperais. Eu sou a luz do mundo, a verdade é a vida. Eu sou o caminho. Ninguém vem ao meu Pai senão por mim. Antes de ser crucificado, eu disse: pela minha voz o meu rebanho me reconhecerá. Voltei como havia prometido, para no cumprimento das Escrituras, julgar a humanidade e instituir na terra o reino de meu Pai, Senhor e Deus, formalizado pela a Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade, a minha nova e única igreja. A formação de um só rebanho e um só pastor. Sou unigênito de Deus, Adão, que reencarnei como Noé, Abraão, Moisés, David, etc. Depois como Jesus e agora como Inri. Inri é meu novo nome. Inri é um nome que custou o preço de sangue. Inri é um nome que paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I. Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam as Escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus, que é em mim. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós que me escutais, porque eu só vos falo o que eu escuto do meu Pai que é em mim. Que a paz seja com todos. Esta, portanto, foi a apresentação inicial de Henri Cristo. Hoje, o nosso convidado no Olho. Henri Cristo, boa noite. Boa noite. Que a paz seja com todos. Pode falar. Henri, uma primeira pergunta. Por que você, fora das câmeras, fala com sotaque e quando você vai se apresentar, fala com outro? Não é bem assim. Bom, a interpretação ocorrerá sempre de acordo com cada um. Quando eu estou fora das câmeras, quando eu estou falando aqui, digamos, num diálogo mais reservado, eu não tenho nenhuma obrigação de exercer a autoridade
Meu pai, quando eu vou falar à televisão, eu invoco ele, como eu acabaste de ver, peço a ele que me mostre o que devo falar, e daí ele, o meu pai, Senhor de Deus, é quem usa minha boca para falar para a humanidade. Então, quer dizer, não é, dá uma impressão, já me perguntaram várias vezes, dá uma impressão que eu, digamos assim, sou uma pessoa fora do ar e outra no ar. A diferença é que eu, quando estou conversando, dialogando com um discípulo ou contigo mesmo, quando está falando fora do ar, então eu não tenho obrigação nenhuma de exercer a autoridade que meu pai me investiu. E depois que eu invoco ele, então ele se manifesta e se cumpre o que eu disse, que pela minha voz o meu rebanho me reconhecerá. Como pela sua voz o teu rebanho te reconhecerá? Se na época que você diz que esteve na Terra, não havia gravador, Henrique Cristo. Mas acontece que o cérebro de cada um, a consciência, o psiquismo, o espírito de cada um que me ouviu há 2000 anos, lá está escrito na Bíblia que quando eu voltasse pela minha voz, o meu rebanho me reconheceria. Então cada um gravou no íntimo, na mente, na consciência, porque todos vós, por mais que possais não compreender, talvez tu não podem não compreender os outros deles, mas todos já estivestes aqui antes. Então, aqueles que me viram há 2000 anos, que me ouviram falando lá em Jerusalém, enfim, em toda Israel, eles agora, quando reencarnaram aqui na terra de Santa Cruz, que vós chamais Brasil, então é claro que eles têm a graça do Senhor, meu Pai, de reconhecer que eu sou o mesmo. Então, eles olham para mim, para o meu rosto, e ouvem minha voz e vê que ninguém pode me imitar, que eu sou inconfundível. Então não tinha gravador, mas tinha o gravador divino, que a natureza propiciou. Mesma coisa, tu não tem alguma coisa que às vezes tu chega num lugar, tu ou qualquer um dos que estão aqui, e parece que tu já visse aquilo, já falasse aquilo, já fizesse aquilo. Déjà vu? É uma coisa, e daí tu, de repente, né? Você conhece a expressão déjà vu? Parece que... Já ouvi sim essa expressão. Então daí, tu estás lembrando de uma coisa no teu inconsciente, que a memória está atrelada ao inconsciente, né? E daí depois, como aqueles que não sabem, porque eu sei porque meu pai me revelou, quem não sabe pensa que é coincidência, fica tudo no terreno das coincidências, né? Henri, eu vejo em você, me perdoe, uma grande pretensiosidade quando você fala meu pai. Não seria nosso pai? Bem, você tem direito de ver tudo que ele te permitir, meu pai. Quando eu falo meu pai, sim, eu falo porque eu sou o primogênito de Deus. Adão, meu pai, eu falo meu pai, porque unicamente eu vim diretamente dele. Todos vós sereis dignos de ser chamados filhos de Deus, se vos coadunarem com a lei que ele estabeleceu. Eu estou aqui na terra justamente para vos dar faculdade de vos tornar digno de ser chamado filho de Deus. Porque como sois meus filhos, não és obrigado a crer. Mas eu sou o primogênito e unigênito de Deus. Unigênito quer dizer que eu sou o único vindo diretamente dele. Vós sois meus filhos, viestes dele através de mim. Não sois obrigado a crer. Cada um tem direito de crer ou não, pensar ou não, o que quiser. Só que eu tenho obrigação de dizer o que ele mandou eu dizer, que é a verdade sobre a lei dele, e que eu voltei aqui para cumprir o que está nas Escrituras, que é separar as ovelhas das cabras, julgar o que a humanidade cometeu de crimes e pecados durante esses 2000 anos. Porque quando eu fui crucificado, eu paguei o pecado da humanidade, que a humanidade cometeu até aquela data. Agora, quem pecou depois, pecou por conta própria. Eu disse que voltaria como juiz para julgar a humanidade. Não sei se está bem conclusiva a pergunta. Está. Henri, quando você veio, colocamos aqui você como Cristo. Tá. Você se diz ser Cristo. Claro, você não tem obrigação, né? Você tem direito, inclusive, de perguntar como eu vou perguntar a você o que eu devo perguntar. Deixa aqui. Henri, por gentileza, você quando veio a primeira vez como Cristo à Terra, e você assim o diz, naquela época aqueles povos usavam a roupa que você usa hoje, que eram as túnicas, que são esses mantos.
Hoje, Cristo, se voltasse, teria que usar essas mesmas roupas ou não poderia voltar na pessoa de um técnico em informática ou qualquer outro profissional liberal? Por que essas roupas? Bem, Só entra um pouco em... Aí está, de novo, eu estou aqui e não quero que saibas que é muito difícil sustentar minha túnica. Eu visitei 27 países sozinho. De quantos você foi expulso? Mas deixa eu só concluir a resposta. Sim, né? mas Senão, de quantos você foi expulso? Só de 3 países, da Inglaterra, do Paraguai e da Venezuela. Por motivos, é óbvio, porque a Inglaterra é um país que vive em constante litígio religioso. Sim. O Paraguai, naquele tempo, estava sob a ditadura de Stroessner. E a Venezuela, de uma certa forma, também sob a ditadura do então presidente Campins. Lá não foi tão assim na Venezuela, não foi tão por motivos de ditadura, e sim porque fiz um pronunciamento na imprensa de Caracas e aquilo ali me levou a ser expulso do país. Isso é outra coisa, mas só que eu queria concluir aquela pergunta, de repente, olha, ele me interrompe, me fez essa pergunta, é normal isso, mas só que agora, qual era a pergunta que eu estava te respondendo? Se tu és filho de Deus, não te perdes jamais? Não, porque não, que é isso, meu filho? Eu sou filho de Deus, só que então, para eu não me perder jamais, então eu sou obrigado a exercer a autoridade. Quando a pessoa me perguntar uma coisa, dizer primeiro, deixa eu terminar de responder, depois responder outra pergunta. Uma por vez, deixa eu só terminar a pergunta que tu fizeste sobre a minha vestimenta. Pois não. Então, daí é o seguinte, que há 2000 anos eu disse que quando eu voltasse, eu viria como eu sou. Está escrito em João capítulo 16, versículo 7 até 16, que eu voltaria com o mesmo rosto, com a mesma aparência, com a mesma coroa, que é a última imagem que o povo viu de mim, com a mesma túnica, o mesmo manto. Então, se eu viesse, como tu ainda há pouco dissesses, como disfarçado como um técnico de eletrônico, assim, tu falasse vestido como se vestem os homens, exato, se tivesse os homens, se eu viesse assim, eu estaria, neste caso, faltando com a promessa que eu fiz há 2000 anos. Agora, até 1979, que é quando meu pai me revelou minha identidade, eu me vesti como se vestem os homens, gravata, terno. Você pode ver no livro Despertador, o propósito mostra para ele, para poder mostrar que... Não, eu gostaria de me ater, a entrevista é consigo, eu não posso ficar me atendo ali. Mas não quer ver o vestido de gravata e terno? Porque o povo de Blumenau já me viu assim, eu gostaria de conversar com você. Então tá. Ok, vamos ver, gravata e terno, vamos ver aqui, ele está aqui, não sei se dá para o câmera fechar aqui, por favor, aqui está, aqui gravata e terno, vou mostrar aqui no livro, ok? Aqui está Henrique Cristo, até 1979. Depois passei a usar essa roupa. Esta roupa que está aí embaixo, eu vou subir aqui só dali aqui, que eu fui para os Jejões, estava sofrendo a transformação na minha transformação. imagem. Aí, em 1979, em Santiago do Chile, Deus, meu pai, me levou ao jejum e lá, jejuando, ele me revelou minha identidade e disse que eu teria que vestir-me assim. E olha, sofri muito por causa de, não vai pensar que é fácil sustentar, porque agora eu já viajo acompanhado dos meus discípulos, mas no início eu percorri 27 países sozinho, e cada vez que eu chegava e estava se cumprindo as escrituras, que está escrito lá em Lucas 17, versículo 25 a 35, que eu seria rejeitado por minha geração. Então, chegava nos aeroportos, nas rodoviárias, nas estações de trem, as pessoas apontavam com o dedo, olha lá como é que pode, Cristo, e se fosse Cristo não andava sozinho. E às vezes minha túnica ficava suja e não dá tempo, porque uma túnica branca suja muito fácil, não dá tempo para encontrar um local para lavar. E às vezes eu tinha que lavar minha túnica numa pia de hotel, entende? Não tinha quem lavasse, e só podia ter uma única túnica. Lógico, durante 27 países, aí eu tinha que lavar minha túnica de noite, né, para de manhã cedo estar seca, porque meu pai disse que eu tinha que cumprir essa parte da reprovação antes de fundar minha igreja. E aí eu percorri todos os países assim, e chegar na cidade, foi assim que eu fui expulso de alguns países, como na Inglaterra, por exemplo. Quando cheguei na Inglaterra, eles não aceitaram a minha presença, consideraram na ótica deles que tem uma religião fanática, né? Sim, você tocou num assunto muito importante, litígio religioso. Como é que a igreja te encara? Nós já sabemos. Eu gostaria de fazer essa pergunta. A igreja te encara como um lunático. Como você vê isso? A igreja romana, ela não é... Ela pode me encarar como ela quiser.
E ela tem que dizer que eu sou Você não se louco. preocupa com o que dizem os padres? Ela tem que dizer, porque primeiro que para mim eles não existem. Desde que eles Padre para você não existe. Não existe, esse título é falso. Até esse título é falso. Eu disse quando me chamar Jesus, a ninguém chamareis Pai sobre a terra, a não ser vosso Pai Celeste. Eu disse, está lá em Mateus 23, versículo 9. Portanto, desde que eu disse, a ninguém chameis Pai sobre a terra, a não ser vosso Pai Celeste, este título de padre é falso, porque padre, na tradução do italiano e do espanhol, quer dizer pai. E papa, na deformação do grego e do latim, outro sim quer dizer pai. Esses títulos são todos falsos. Aliás, todos esses títulos são falsos, porque eu, Jesus, quando me chamar Jesus, eu não deixei nenhum título de cardeal. É até uma ofensa para esses pássaros, o título de cardeal que eles usam. E não deixei bispo, não deixei nada disso. Isso foi invenção dos homens para trapacear, para enganar os homens. Outra coisa, já que tu falaste nisso, ela não pode, ela tem que me chamar de louco, porque ela vende falsos sacramentos. Todo e qualquer sacramento que tem preço é falso, desde que eu disse quando me chamava Jesus, está escrito em Mateus capítulo 10, versículo 8, eu disse para os discípulos, ide, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebestes, eu disse. Desde que eu disse, dai de graça o que de graça recebestes, que são os sacramentos, está em Mateus 10, versículo 8, todo e qualquer sacramento que tem preço é falso. Por isso eles me odeiam tanto, por isso que eles me caluniam, falam mal de mim, porque eles sabem que para eles reconhecer que eu sou Cristo, eles teriam que abdicar de vender sacramento, abdicar do mercantilismo religioso, abdicar de vender o nome do meu pai e meu nome, abdicar de adorar ídolos, que também é abominável aos olhos do Senhor. Eles ensinam o povo a se ajoelhar diante de uma estátua e dizem que aquela estátua é a mãe de Deus. Por exemplo, o Brasil está nessa anarquia, com o desprezo de Deus, porque por enquanto, o padroeiro do Brasil é uma estátua, uma boneca de gesso, de mármore. Enquanto que, em verdade vos digo, meu pai disse, está escrito sobejamente na Bíblia, em inúmeros lugares, que ele disse assim, vou dizer, uma vez que ele disse. Esse versículo, por favor. Levítico 26. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis ídolos para vós em imagem de escultura para adorardes, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus sábados. Tremei diante de meu santuário, se andardes conforme os meus preceitos, se guardardes os meus mandamentos e os praticardes, eu vos darei a chuva no seu tempo, a terra dará o seu produto e as árvores se carregarão de frutos. Comereis o vosso pão à saciedade e habitareis na vossa terra sem temor. Se porém me não ouvirdes, e andardes ao contrário de mim, também eu procederei contra vós e com furor inimigo, visitar-vos-ei prontamente com indigência e vos castigarei com 7 pragas por causa dos vossos pecados, até o ponto de comer da carne de vossos filhos e vossas filhas. Destruirei os vossos altos e quebrarei as vossas estátuas. Vós caireis entre as ruínas de vossos ídolos e a minha alma vos abominará, disse o Senhor. Isso em Levítico 26. Em Sabedoria 14, versículo 8 e 27 está escrito assim, maldito é o ídolo, obra das mãos humana, maldito ele, seu autor, está escrito. E em Apocalipse está escrito assim, 22, capítulo 22, versículo 15. Cuidado para não se confundir. Não estou confundindo, não. No capítulo 22, versículo 15, ficarão de fora do reino de Deus os idólatras, os cães, os feiticeiros e todos os que amam e praticam a mentira. Então é claro que Roma, que montou um império de mentira e iniquidade em cima dessas fantasias todas, claro que só pode dizer que eu sou louco. E meu pai mandou que eu, para fundar minha igreja, a minha igreja não pode ser fundada como as igrejinhas que nascem por aí para chantagear o dízimo do salário do povo. Minha igreja, para nascer, eu tive que praticar um ato libertário dentro da Catedral de Belém do Pará, com a testemunha de 10 mil pessoas. Nós já vamos falar sobre isso, Henri. Henri, no intervalo, você pediu para que colocasse sobre a sua cadeira um pequeno patamar para que você ficasse mais alto. Isso é complexo de superioridade? Você tem que se autoafirmar? Não, eu não pedi. As minhas discípulas, os discípulos que estão aqui, sabem que meu pai ordenou
que sempre coloca isso onde quer que eu dê uma entrevista. É uma ordem dele. Não existe na Terra nenhum ser mais humilde que eu. Eu sou humilde na grandeza e meu pai disse que devo ser grande na humildade. Então ele disse, meu pai, que onde quer que eu for falar, mandou que eles colocassem isso aqui, Ok. por causa dele. Ok. Vai perceber que depois que eu estou aqui agora, meu pai vai poder se manifestar de forma mais veemente, porque senão eu falo sem a anuência dele. Nós gostaríamos apenas de explicar aos nossos telespectadores que ele não usa microfone de lapela porque ele não, segundo as suas diretrizes que segue, e não segura nada em suas mãos, não segura microfone e também não aperta a mão das pessoas. É isso porque suas mãos seriam sagradas? Isso, Henri? Não, Me corrija eu se eu estiver explicar. errado, É por que favor. meu pai, quando eu jejuava, até eu jejuar em Santiago do Chile, em 79, como tu Sim. viste naquela foto ainda há pouco, Sim. eu cumprimentava todo mundo com a mão, eu vivia normalmente. Agora, lá em Santiago do Chile, ele determinou, meu pai, que não use minhas mãos mais, senão só para abençoar. Então, o ato de cumprimentar um ser humano é um ato sublime, que eu considero louvável. E sinto, muitas vezes até pessoas não compreenderam e ficaram ofendidas. Dá uma falsa impressão que eu quero ficar, como se diz, superior. Mas não, eu que obedeço ao meu pai, agora eu uso minha mão, cada vez que uma pessoa vem perto de mim me cumprimentar, para ela não ficar ofendida e saber que não é que eu tenho alguma coisa contra ele, eu boto a mão na cabeça. Você deve ter visto, quando eu dei entrevista em outras televisões, em São Paulo, por exemplo, o Jô Soares é uma pessoa simpaticíssima. Chegou perto de mim, então, o outro, Serginho Groy, não sei se tem importante eu falar isso aqui. Não, sem problema. Eles vêm perto de mim, meu coração cheio de amor, eu digo, eu não posso usar minha mão para cumprimentar ninguém, mas boto a mão na cabeça deles. E você me permite uma pergunta? Se tanta humildade você disse que tem, por que não abraça as pessoas e por que não dá a mão para elas, já que quando você veio a primeira vez, você abraçava, você brincava com as crianças? Quem disse que eu não falo com as crianças? Quem disse eu não que disse eu não que você não fala, eu disse que você não abraça e você não dá a mão às Abraçar pessoas. eu não posso, vou explicar por quê. Sim. Porque meu pai disse, aí é que está, é muito fácil confundir as coisas. Meu pai disse que se eu abraçar alguém, porque eu já não vivo como homem no mundo, eu não tenho mais as inquietudes que são inerentes aos homens, ele me deu poder sobre a carne, já não pratico nenhum ato impuro. Porque ele assim me instruiu, me inspirou. O que é ato impuro? Os atos impuros, como a fornicação, ato impuro. Aí, seguir, eu te explico o significado. Então, daí ele disse, meu pai, que eu não posso abraçar as pessoas, porque se eu abraçar elas, justo naquele instante que eu estiver abraçando aquela pessoa, ele vai, digamos assim, se distanciar um pouco de mim naquela hora. Eu posso botar a mão na cabeça da pessoa para abençoar, ele disse. Daí sim. Agora, se eu abraçar, eu estou voltando ao que eu era antes de 1979. Até 1979, eu estava cumprindo o que está escrito em Apocalipse 3, versículo 3, que está escrito lá, que prepara-te para receber-me, virei a ti como um ladrão e não saberás a que hora virei a ti. Então, eu vivia como qualquer um. E para ter uma ideia, falar em humildade, para tu compreender bem que eu não tenho nem motivo, não confundam a obediência a Deus com arrogância. Eu não tenho por que ter orgulho se eu não tenho sequer livre-arbítrio, se eu não vivo para mim, nunca possuirei bens materiais, jamais possuirei qualquer bem material. Isso até a Polícia Federal já investigou e viu que eu não possuo bens materiais. Como eu não tenho título nenhum, eu não fui na universidade, eu vou na universidade só para falar da conferência, mas nunca fui estudar na universidade. Eu, aliás, por coincidência, estou aqui em Blumenau, aqui nessa cidade que eu estudei tão somente 3 anos na escola para ser alfabetizado. Eu sou teodidata, eu fui instruído pelo meu pai e depois, para ter uma ideia do que eu tenho orgulho, se eu ajudei a carregar água para a mulher que me criou, lavar roupa, se eu fui verdureiro nesta cidade, entreguei verdura nas casas, do que teria eu orgulho? Não confundam a minha obediência ao meu Pai, Senhor Deus, que é o Supremo Criador, com orgulho. Eu abomino orgulho, abomino a empáfia, abomino todas essas fantasias que os seres humanos se comprazem em se
submeter a elas. Eu ensino sempre aos meus discípulos que a simplicidade é o último degrau da sabedoria. Queres ver uma coisa? Me alcança aqui. Olha só, eu ando com uma singela, caminho sobre a terra, nos aeroportos, onde eu chego com uma singela sandália. Onde está o orgulho nisto? Eu não tenho nenhum orgulho. Quero deixar isso bem claro para todos que me ouvirem, para ti que estás me entrevistando, que eu considero-te uma pessoa, eu te vejo, analiso-te, uma pessoa versátil, capaz de entrevistar. Inclusive, eu quisera que todos os jornalistas tivessem a liberdade de me entrevistar deste jeito que estás me entrevistando e que tem autonomia. Porque geralmente a pessoa está me entrevistando, aí depende de esperar um telefonema, que uma madame lá não sei de onde vai telefonar e perguntar uma coisa para mim. Então aí entra na linha e daí já quebra toda a harmonia. Muito obrigado. Nesse Henri, muito obrigado. Henri, isso que você bebe é água, correto? A mais importante, mais saudável bebida que existe, a mais indispensável. Henri, prova de fogo. Você, nas bodas de Canaã, transformou, segundo você diz que é Cristo, água em vinho. Tá. Transforme essa água em vinho, por favor. Sabes, quando eu estava um dia detido em Rio de Janeiro, na delegacia, não quero te ofender, escute bem. Então, você não me ofende. Mas deixa eu te contar. Então eu estava detido lá e daí um monte de policiais, tudo. E daí eu fui detido muitas vezes, né? Então daí veio um delegado e disse para mim assim, se tu és filho de Deus, tinha vários delegados de polícia lá, Sim. é o maior banzé, né, na delegacia de Botafogo. Se tu és filho de Deus, transforma essa água em vinho para mim. Ele disse, bem, não querendo te ofender, escute bem o que eu disse. Eu não quero beber vinho, não preciso. Não, mas eu quero, diz ele, transforma em vinho. Eu disse, então tá bem. Eu transformarei esta água em vinho tantas e quantas vezes meu pai mandar, eu disse, como eu fiz nas bodas de Canaã. E nunca quando um pecador mandar, eu disse para ele. Daí ele saiu rindo de onde risada e foi embora. Porque eu não estou aqui para obedecer aos homens. Em todos os lugares onde eu estou, se tu és Cristo, faça isso, faça aquilo. Então daí eu compreendo que as pessoas façam essas perguntas, porque houve um folclore muito grande em cima das coisas que eu realizei. Mas quero deixar claro também para vocês que ao mesmo tempo que eu transformei água em vinho, está na Bíblia escrito que eu mandava comprar vinho para mim depois. Só uma vez para produzir um sinal que meu pai fez a água virar vinho. E assim também, uma vez pode fazer uma coisa ou outra, mas eu não sou um artista que estou à disposição digamos, da clientela para a qualquer momento fazer um número novo para agradar a clientela. Eu estou sempre obediente ao meu pai. Eu tomei consciência em 79 que não tenho livre-arbítrio e que tenho que obedecer a ele. Então, tudo que ele me mandar fazer, faço. Se uma pessoa me entrevistar, me convida para entrevistar em qualquer que seja o lugar, onde for, uma vez disser assim, se tu és Cristo, venha dar um sermão aqui num cabaré, em Curitiba. Eu fui. Aí meu pai disse que tinha que ir para mostrar para ele, não para mostrar que eu sou Cristo, e para mostrar que a autoridade do meu pai, mesmo num cabaré, ela pode ser exercida. Henri, você falou e não transformou. Aí eu te pergunto, até onde vai a autoridade desse pai que você defende, que não te dá sequer a permissão para que você prove que você é filho dele de frente às câmeras? Fala de novo. Transforme essa água em vinho. Justamente porque meu pai, preste bem atenção, que ele é o Senhor do Universo, o Criador Supremo Todo-Poderoso. Ele não obedece a ninguém. Ele não precisa provar nada para ninguém. A minha identidade salta aos olhos. Qualquer pessoa que olhar meu rosto e ouvir minha voz, vê que eu não sou igual aos habitantes da terra. Vê que tem o mistério de meu pai em mim, qualquer pessoa. Então não preciso fazer número de mágica para então, agradar a o que você fez nas bodas de Canaã foi um número de mágica? Podia ser interpretado assim, transformar a água em vinho. Pergunta a você, não a interpretação. Não, mas o que você, quando você esteve a primeira vez, mas foi um número de mágica? Mas o que tu queres que seja aquilo se não um número de mágica? Depende da maneira que tu interpreta o termo mágica. Porque a magia... Não é a minha maneira, a sua maneira, por gentileza. Você é entrevistado. Mas eu estou dizendo para ti que a magia pode ser magia, digamos assim, de esconder uma carta de baralho, ou tirar um coelho de dentro de uma cartola, ou transformar água em vinho. É muito fácil a magia. No caso de há 2000 anos, foi o sinal de Deus. Preste bem atenção. Por que às vezes você fala de Deus e às vezes meu pai? Porque meu pai, eu, meu Deus e eu, meu Senhor e meu Deus
somos uma só coisa. Então eu digo, meu Pai, Senhor é Deus, mas nem sempre convém dizer, meu Pai, Senhor é Deus. Então às vezes eu falo de Deus, que é o Supremo Criador, porque em verdade eu te digo, e a todos que me ouvem, Deus não tem nome. E só eu posso dizer por que Deus não tem nome. Os nomes, a gente se dirige a Deus, não por nome. O único nome que é aceitável para ele é Senhor, como está em Isaías 42, versículo 8. Você não se lembra da Bíblia? Meu filho, a Bíblia eu li ela inteira. Mas se eu você não fez parte sou dela, por que você leu? O que é isso? Se eu não lesse, tu diria, por que tu ignoras a Bíblia? Não, Agora, de como forma eu li, nenhuma. Daí É que você, como é que eu poderia falar para as pessoas? Em determinados momentos do programa, com todo respeito, Fique à vontade. você cita muito bem alguns versículos da Bíblia. Em outros você está se perdendo. Porque Aí pergunto, não me talvez... perco. Você acabou de se perder. Deixa eu só lhe fazer uma pergunta com todo respeito. Você não estaria fazendo da sua vida aquilo que você leu na Bíblia, Henri? Fazendo da minha vida o que eu li na Bíblia? Sim. As pessoas comentam que você talvez teria lido tanto a Bíblia. É uma pergunta, é uma entrevista. Eu gostaria que você Que respondesse. podem pensar isso. É óbvio que podem pensar o que quiserem. Mas eu estou cumprindo um mandato. Então, se isso fosse verdade o que tu estás dizendo, veja a minha história. Pois não. Examine a minha história, leiam o livro Despertador e conheça a minha história inteira, desde minha infância até agora, e vê se dá para inventar um personagem que se assemelha a mim. Ninguém, qualquer ser humano que tentar imitar-me, o Senhor Deus, meu Pai, disse que se tornara ridículo. E qualquer ser humano que ousar personificar o Filho de Deus será amaldiçoado pelo Senhor. E você não seria ele? Como assim? Essa pessoa que está tentando imitar um filho de Deus? Eu vou te mostrar, para encerrar esse assunto, como é que eu invoco o Senhor para encerrar esse assunto. Vamos encerrar esse bloco com isso. Não, só para tu analisar e meditar um pouco. Ó Pai Santo, tu que abriste o mar para Moisés passar, tu que me confortaste quando eu agonizava na cruz, tu que criaste o céu, a terra e até mesmo o universo do qual és único, Senhor, a ti, Pai, te suplico que me castigues com lepra no rosto se não estou falando a verdade, se não sou teu unigênito, o mesmo Cristo que crucificaram por ordem de Pilatos. Derrame sobre mim tua maldição, Senhor, se estas palavras não emanam de ti. Mas ao contrário, como sou teu primogênito, Pai da humanidade, enviado por ti para julgar este mundo caótico e instituir na terra o teu santo reino, eu que supliquei que perdoasses os que me flagelavam na cruz, agora te imploro que castigue com um sinal na carne, na garganta dos que blasfemarem doravante conscientemente contra mim, para que no purgatório da expiação saibam que sou teu primogênito, Pai da humanidade, e que tu me enviastes. Isto não é uma brincadeira, é muito sério. Vai fazer 15 anos que eu oro esta oração. Comecei a orar essa oração lá na TV Iguaçu, em Canal 4 de Curitiba, quando estavam blasfemando num programa ao vivo, e desde aquela data, por ordem do Senhor, desde aquela data em diante eu faço isto, e se 15 anos depois eu não fosse o Filho de Deus, não fosse o unigênito de Deus, meu rosto já estaria coberto de lepra. Okay. Quero deixar isso bem claro para todos que me ouvem. Muito obrigado. Henri, a figura do crucifixo que você encontra em todas as casas, você encontra em todos os lugares. É você que está ali crucificado, Henri? Não, o que está ali é um bonequinho de gesso, de mármore, de acordo com o cliente. Tá? Eu, que vos falo, eu sou o Filho de Deus. Quando eu fui crucificado, da cruz fui devolvido para minha mãe terra, e só reapareci depois em espírito. E aquele bonequinho que está ali pregado na cruz é abominável aos olhos do Senhor. Como eu acabei de dizer ainda há pouco, que o Senhor abomina que adorem ídolos. E até posso explicar por quê. Porque o ídolo, está lá escrito, eu acabei de dizer que é maldito, sim, mas por que é maldito? Por que o Senhor abomina que adorem ídolos? Porque o ídolo é uma estátua de ferro, de gesso, como eu acabei de falar, e como Deus é onipresente, preste bem atenção. Então Deus deve estar, como é onipresente, em cada partícula, em cada célula de teu corpo.
Então, Em todos os lugares, é em isso? todos os lugares, principalmente, agora estou falando em idolatria, então em cada célula do teu corpo está Deus, onipresente. Então, quando tu te prostras diante de uma estátua, tu te ajoelhas diante de uma estátua, e não venham dizer os vigaristas, os vendedores de falso sacramento, que não, a estátua não é para se ajoelhar diante dela, é só para lembrar como se fosse mãe ou pai. Não venham me dizer isso, que isso é uma mentira muito grande. Ensinam sim o povo a ajoelhar-se diante dela, até rastejar, a subir escada de joelho e tudo. Então, quero dizer assim, só para terminar. Os fiéis mas que vão dentro da igreja e se ajoelham perante um crucifixo estariam fazendo errado? só para terminar, é óbvio, só para terminar. Eu acabei de dizer que o Senhor amaldiçoa os ídolos, que ele é maldito, só para terminar o meu raciocínio. Porque aí de novo vai, mas o meu raciocínio foi interrompido, então agora tem que voltar de novo, né? Ok, mas gostaria que você depois me respondesse É essa pergunta. óbvio, mas no bojo da resposta estará, do término da pergunta, estará a resposta. Ok. Então, só para terminar, que esta estátua, que o crucifixo, ou qualquer estátua, Sim. entendeu? Quando a pessoa se ajoelha diante dela, porque Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Onipresente logo está em cada partícula do teu corpo, do teu sangue. Quando tu te ajoelhas, ele te abandona. Por quê? Porque tu estás ignorantemente ou prepotentemente querendo ajoelhar o supremo Criador do universo diante de uma estátua. Entende? Se ele é onipresente, como ele é. Então, na hora, esse é o motivo por que é pecado adorar ídolos. Na hora que tu te ajoelhas diante de uma estátua, tu estás ou por ignorância ou prepotência, querendo ajoelhar o supremo Criador do universo, o único ser incriado, o único ser eterno, o único ser digno de adoração e veneração, diante de um boneco ou de uma boneca. Daí ele te abandona. Aí me perguntaram, mas então se ele é onipresente, ele também não está na estátua? É claro que também está na estátua, assim, mas em forma de maldição, disse o Senhor. Lá na estátua também ele está, porque ele é onipresente, mas está em forma de maldição. Entendeu? Assim disse o Senhor Deus meu Pai. Então, concluindo a tua pergunta ali, a última, que quando as pessoas vão na igreja, elas efetivamente estão cometendo um ato sacrílego contra o Senhor. Agora, ele vê que elas fazem isso por ignorância. A culpa maior está nos traidores da causa divina que ensinam o povo a se ajoelhar diante da estátua. O pecado não está. O pecado deles é digno de indulgência, de misericórdia, porque eles estão na ignorância. Eu quero dizer a todos os que me ouvem que eu voltei aqui pelos católicos também. Não tem nada contra os católicos. Ao contrário, principalmente por eles. Então, o erro tenho contra os traidores da causa divina que enganaram as minhas ovelhas, tá? E ensinaram elas a se prostrar diante de uma estátua de costas para Deus. Porque cada vez que alguém se ajoelha diante de uma estátua, ela está de costas para Deus. Ele abandona aquele corpo e deixa ela à mercê da maldição que está escrito sobejamente nas Sagradas Escrituras. Então, quer dizer, a pessoa vai lá, inclusive eu, quando era menino, na minha ignorância também, porque meu pai fez questão que eu passasse por tudo isso, que eu ignorasse, meu pai fez questão que eu ignorasse também, isso para eu poder compreender como é grave isso de ajoelhar. Eu me ajoelhava, eu vinha na missa todo domingo, fui criado por uma família católica rigorosa, ia na missa todo domingo de manhã cedo, tudo, eu, quando menino, né? Agora, daí depois ele me mostrou a gravidade. Agora, se eu não tivesse me ajoelhado dentro da estátua, eu não poderia compreender como é que a pessoa... Porque se eu não tivesse ajoelhado numa estátua, eu pensaria assim, peraí, um doutor, um homem estudou, fez faculdade e tudo, e agora vai lá e se ajoelha dentro de um bonequinho, pedir uma bênção para o bonequinho, eu não poderia compreender. Mas agora eu compreendo, porque eu passei por esse ritual. Então daí eu vi que mesmo os doutores continuam se ajoelhando da estátua porque são vítimas do cadeado do raciocínio, que é o dogma. Então os embustólogos, falcatrólogos, engodólogos, que se dizem teólogos, ensinaram eles, os doutores também, não todos, é claro, tem alguns que são livres no pensamento, mas tem alguns que isso ficou alienado desde criança, na catequese do embuste, enfiaram na cabeça dele, foram enfiando, essa lá é Nossa Senhora, Mãe de Deus, ou esse lá é o Cristo, coitadinho, que está lá pregado para sempre na cruz, e as pessoas aí cresceram com aquilo na cabeça, e quando eles querem se livrar desse nefasto cadeado do raciocínio, eles são
pressionado por a sociedade, que ainda por enquanto é, digamos assim, entre aspas, livre. Né? Henri, quando você fala dos crucifixos, quando você fala das imagens de Nossa Senhora, são imagens que as pessoas adoram, como você mesmo disse, até porque algumas entidades, algumas organizações, como você usou o termo, incidem isso na cabeça das pessoas. Você já ouviu falar na palavra profanação? Pois a profanação, a palavra profanação, não existe um ato mais profano, não existe mais abominável e profano na face da terra do que um ser humano se ajoelhar diante de uma estátua. É o ato mais profano. O que vale mais? O corpo do ser humano, que é um templo de Deus, ou uma estátua cega, surda e muda, que se compra em qualquer esquina, tá? E que compra-se com nota fiscal e tudo. O que vale mais perante Deus? Vamos levantar, vamos libertar, meu povo, da escravidão, da idolatria, da fantasia. Despertai, meus filhos. O que vale mais? O corpo do ser humano, que foi feito por Deus, pela mão do Criador Supremo, que foi Ele que programou tudo, cada órgão do teu corpo. Será que ele vale menos do que uma estátua cega, surda e muda? Então, o corpo do homem, do ser humano, é a coisa mais perfeita, a obra mais perfeita do Criador. Então, por isso, ele usa o corpo do ser humano, o plano divino é este, para reinar sobre a terra, para gozar na terra, para viver o gozo da perfeição dele. E daí o ser humano vai e se ajoelha diante de uma estátua. Então eu vou fazer a pergunta, em resposta à tua pergunta, eu faço a pergunta: que vale mais perante Deus e perante os que não são esquizofrênicos? Porque infelizmente a esquizofrenia hoje em dia, ela está mais alastrada sobre a terra do que AIDS, do que qualquer outra doença. É a mais abominável aos olhos do Senhor. Quem não é esquizofrênico, me responda: o que vale mais? O ser humano que anda, que fala, que constrói avião, que constrói casas, que desperta mil e umas inspirações, ou uma estátua cega, surda e muda? Essa é a pergunta que eu deixo no ar, então, e daí tu vais ver, eu entendi que quando falaste em profanação, tu queria dizer, na sequência tu ia dizer, tu não acha uma profanação falar contra Nossa Senhora, não sei o que lá? Não, você se enganou. Então, okay, eu ia não, dizer o seguinte: profanação, algumas pessoas, não eu estou te entrevistando, algumas pessoas julgam inclusive que você possa estar profanando o nome do Filho de Deus, incorporando ele. Como você vê essa situação? Ah, bom, agora fizesse a pergunta. Eu considero deveras uma profanação, não uma profanação, não, uma imbecilidade, qualquer ser humano, para não dizer uma loucura, qualquer ser humano que se atreva a personificar o Filho de Deus. Mas como eu sou o Filho de Deus, como eu já te fiz aquela oração para tu compreender, que como eu sou, logo não é uma profanação. Aqueles que não sabem quem sou, das trevas da ignorância, me chamam de louco ou que eu estou profanando. Mas eu pago um preço muito alto, um preço altíssimo que não dá para mesurar para sustentar minha identidade, minha espontaneidade, para sustentar a minha identidade em todos os países onde estive. Pago um preço altíssimo. Eu não posso abdicar da minha legitimidade. Minha única riqueza é a legitimidade. Eu não posso abdicar, eu não posso dizer, não, só para agradar a alguns. Não, tá bem, eu me enganei, não posso. E fazem 20 anos que em 2 continentes eu digo, sustento nas praças públicas, onde quer que seja, que eu sou Filho de Deus. E como prova de que uma maldição de Deus tem para qualquer um que ousar personificar o Filho de Deus, eu cito alguns exemplos. Só, por favor, que nós vamos... Jim Jones se suicidou e levou os dele a suicídio. David Crest foi assassinado junto com os seguidores dele em Estados Unidos. Shoko Asahara está lá na prisão em Tóquio e vai ficar para sempre. Então, qualquer um que ousar personificar o Filho de Deus, ele não pode ter um fim que não seja trágico. Até um artista que fez um filme sobre mim, de há 2000 anos,
que ousou querer continuar com as características. Ele morreu jovem, desencarnou jovem, porque ele ousou querer, depois de terminar o filme, ele tinha que cortar o cabelo, barba, mas ele ousou querer personificar o Filho de Deus. Ele, qualquer um que ousar, prestar atenção, induzir o povo a crer que é o Filho de Deus, terá um fim trágico. Teve um artista também que... Você terá um fim trágico? Então? Eu não, eu sou o Filho de Deus. Ok. Eu Só sou o minutinho, juiz nós vamos que ao meu próximo pai bloco. me enviou aqui na Terra. Henri Cristo, na Bíblia, no Novo Testamento, nós temos uma visão de Cristo, uma pessoa querida, uma pessoa tranquila, uma pessoa pacata. Aqui você me dá pancada em cima da mesa, você se mostra um tanto quanto até, em alguns momentos, agressivo. Eu estou enganado, Henri? Na Bíblia, é que quem não leu a Bíblia inteira fica com essa opinião que tu te expondo agora. Mas quem lê a Bíblia inteira vai perceber que na Bíblia eu disse: geração de víboras, quanto tempo terei que ficar entre vós? Chicoteei os vendilhões dos templos em Jerusalém e por último decretei uma maldição sobre Jerusalém que perdura até hoje. Eu disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis juntar teus filhos como uma galinha recolhe debaixo das asas dos seus pintos e tu não o quiseste. Eis que será deixada deserta a vossa casa, porque eu vos digo, desde agora não me tornareis a ver, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Eu não posso ir a Jerusalém, meu pai disse, tá? Por causa deste decreto. E o tempo passou, mas minhas palavras não passaram. E Jerusalém está cercada, dizem cidade santa, mas é uma cidade amaldiçoada, como também Roma é amaldiçoada, porque o Senhor decretou a maldição em Roma. Então, aos olhos dos homens, o que é santo não é santo aos olhos de Deus. Henri, Jesus, na sua época, era uma pessoa muito humilde, muito tranquila, volto a repetir a pergunta, e era despojado de bens. Hoje eu encontro você, veja bem, os tempos são outros, nós estamos no século XX. Hoje eu encontro você com site na internet, telefones celulares, motorhome, muito bem equipado, por sinal. De onde vem isso tudo, Henri? Primeiro que o que eu estou falando parece que tu não escuta. Eu acabei de dizer para ti que eu não posso possuir bens materiais. Logo, é claro que no século XX, como há 2000 anos atrás, eu montava num burro para ir de um lado para o outro, usava o transporte da época, ou então um barco. Nesse século, Deus providenciou que eu tenha um veículo de transporte, mas nada é meu, jamais terei bens materiais. A Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade, minha nova e única igreja, sem pedir nada de ninguém, sem cobrar dízimo de ninguém, sem fazer chantagem do dízimo, sem vender falsos sacramentos, ela viceja sob os auspícios da graça divina, e é óbvio que ela tem esses bens que tu acabaste de citar. E já que citaste internet, então que o povo saiba que o Henri Cristo Orber, para aqueles que quiserem ver, www, né? www.henricristo.org. E isso, para quem quiser ver, já final, que obviamente. Tu falasse isso. Uma pergunta agora que nós conversamos até no intervalo e antes, quando você chegou aqui, eu quero agradecer a sua presença nesse programa. Você falou numa coisa muito importante, os dízimos. Existem igrejas que andam cobrando, algumas instituições que andam cobrando... vergonhosamente. Veja bem, deixa eu só terminar a minha pergunta. Eu ando cobrando, digamos, a entrada de certas coisas. Como é que você vê, na sua posição, como você diz, de Cristo reencarnado, essa história das igrejas cobrarem dízimo e cobrarem dos fiéis para conseguirem bênçãos ou alguma coisa? Como é que você vê isso? Como eu já disse anteriormente, faço questão de frisar de novo. Em Mateus, capítulo 10, versículo 8, eu deixei bem explícito, eu disse: dai de graça o que de graça recebestes, eu disse para os discípulos. Então, tudo isso aí é ladroeira, chantagismo, se o povo brasileiro, se as autoridades constituídas levassem ao pé da letra o Código Penal, toda essa bagunça teria já terminado. Porque no Código Penal tem o artigo 171 que deixa bem claro que crime de 1 a 3 anos, se não me equivoco, de prisão,
estelionato. O que é estelionato? Estelionato é você vender uma coisa falsa, você extorquir dinheiro de alguém através de uma maracutaia, como se diz na linguagem moderna, né? Então, daí, este é um crime que, infelizmente, ninguém vai punir. E azar, cada um que é bobo que paga o dízimo, que paga, porque o dízimo, quando meu pai instituiu o dízimo, não era o dízimo da miséria, do salário miserável, era o dízimo do lucro. Os chantagistas de dízimo alegam que, não, mas está na Bíblia, é bíblico. É bíblico, em Malaquias está escrito que o Senhor diz, trazei o dízimo à minha casa, e eu vos abrirei a catarata do céu e vos abençoarei sobejanamente. Só que ele disse, trazei o dízimo do lucro, só que ele não explicitou do lucro, porque o óbvio é ululante, não carece de explicitação. Então ele disse ao Senhor assim, eu te posso fazer usando a matemática, da maneira mais singela possível, posso fornecer uma prova irrefutável de que a chantagem do dízimo é um crime, usando a matemática. Você, para a pessoa compreender bem, eu posso provar na matemática que ele disse, já que não está explícito na Bíblia, sim, que ele disse que era o dízimo do lucro e não o dízimo da miséria. Então, primeiro, façamos de conta que tu és um fazendeiro que tem 100 vacas na tua fazenda. Ok. Então, todo mês tu dá 10% das tuas vacas para a casa do Senhor. Ok. No final do ano, tu não tens 2 anos passaram, tu não tem mais nenhuma vaca e vais morrer de fome e pedir esmola na porta da igreja. Então, quer dizer, aí está a prova matemática que não era o dízimo do capital, e sim do lucro. Então, como é que ele estabeleceu o dízimo? Assim, que se tu és um pecuarista, um agricultor, depois que tu pagaste teus empregados, depois que tu cumpriste tuas obrigações sociais, depois que tu já compraste roupa para ti, para tua família, enfim, está tudo ótimo, já pagaste os insumos, as despesas inerentes ao cultivo ou à criação de animais, tudo, pagaste tudo, aí tu faz um levantamento do lucro que sobrou, aí do lucro tu dás 10% para a casa do Senhor, para que Ele te abençoe, para que tuas vacas não sejam pesteadas, para que tuas plantas não morem, para que não haja pragas sobre a tua lavoura. Agora, vejam bem, meus filhos, um salário mínimo está em quanto hoje? 150? 130? Aproximadamente 130. Que seja, um pobre do infeliz do operário, infeliz digo eu sim, porque ele ganha um salário miserável, um salário de fome, sai de manhã cedo, 5 horas da manhã de casa com uma marmita, vai para o serviço, pega 2 televisões, volta para casa feito um condenado, e no final do mês, antes de pagar a luz, água, pagar o leite da criança, que já nem está podendo dar, ele tem que tirar 10% do bruto para dar para um velhaco que se diz servo de Deus e diz que tem que dar, porque se não der é ladrão, porque Deus mandou dar, porque o Filho de Deus mandou dar. Em nome de Jesus, aleluia, sangue de Jesus, aleluia, sangue de Jesus, amém. E os coitadinhos pensam que é obrigado. E você tocou agora novamente num assunto muito importante. Essa história, por exemplo, existem algumas religiões que justamente as pessoas, eu gostaria primeiro de fazer 2 perguntas intercaladas. A primeira, as pessoas que estão em dificuldades financeiras ou têm dificuldades conjugais, elas procuram determinadas igrejas e nessas igrejas, primeiro, elas pedem um determinado, como você falou. Como é que você vê isso? Inscrição, né? Você disse, eu não disse nada. É uma, né? Olha, como é que você vê isso? Essa é a maldade do ser humano. É uma exploração? São os lobos com pele de ovelha que eu citei quando me chamar Jesus. Aliás, eu disse assim, orai e vigiai, que ninguém vos engane, porque falsos cristos virão em meu nome, farão prodígios, enganarão a muitos, até os eleitos, se possível fosse. Eles vieram em meu nome, e é por esse motivo que meu pai me mandou com um nome novo, como está previsto na Bíblia, e não em nome de Jesus, com um nome novo. Porque eles vêm em meu nome, aleluia, em nome de Jesus, e saqueiam os bens das pessoas. Então, respondendo essa tua pergunta, tu vais lá numa igreja dessas. Aí tu separa do casal, está separado com tua mulher ou coisa assim. Então, para poder começar a tratar do teu assunto, tu vai ter que trazer dinheiro. Muito bem, como tu acabaste de dizer. Eu também já constatei isso. Então, é o seguinte, será que a pessoa não podia raciocinar um pouco? Não podia pensar um pouquinho? Já está desgraçado. Ainda vai lá ter que dar mais dinheiro. Já está desgraçado. Já vai procurar porque está desgraçado. Já está com problemas conjugais, às vezes separado até por questão de dinheiro.
E daí vai tirar de onde? Vai tirar da onde? Vai vender a casa. Eu sei de casos de pessoas que venderam a casa. O cidadão, olha, é tão abominável isso, viu? O cidadão vende sua casa para, digamos, ele foi transferido para outro emprego, para outra cidade. Então ele vende a casa aqui. Então, para ele ir para outra cidade, lá na outra cidade onde ele vai morar de novo, né, ele tem que vender a casa e comprar lá, não é? Mas daí que ele vendeu a casa dele aqui, ele tem que tirar 10% do que ele vendeu a casa e dar para o velhaco. Entende? E daí na outra cidade, como se fosse o lucro. Entende? E daí na outra cidade ele não vai conseguir comprar uma casa igual àquela aqui, porque ele já tirou 10% do que ele obteve com a venda de sua casa, para dar, em nome de Jesus, para o lobo com pele de ovelha que se diz pastor. Outra coisa, eu não deixei nenhum pastor. Eu disse que eu sou o único pastor. Esses títulos também são questionáveis, no mínimo. É que Paulo, foi o primeiro falso profeta que eu disse, quando me chamava Jesus, que viriam os falsos profetas. Onde está escrito que os falsos profetas viriam meu nome? Em Mateus 24, versículos 5 e 24. E como eu disse, eu não vi em meu nome. Então, o Paulo, ele nunca foi meu discípulo, nunca esteve comigo, tá? Nunca. Apenas ele foi detido pela ira divina, pelo meu pai, deteve-o espiritualmente, quando ele perseguia a minha igreja. Então, daí, e ele confessa, a única coisa que ele escreveu correto, Paulo, que foi o primeiro falso profeta, foi ele que ensinou essa chantagem toda, essa roubalheira toda. Então, é dele que vem essa ideologia. Então, o Paulo, toda a falcatrua das igrejas cristãs inicia em Paulo. Então, daí, ele disse assim, em 1 Coríntios 15, versículo 9, lá ele confessa que ele é o primeiro falso profeta. Efetivamente, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Ele confessa. Então, se um ladrão confessa para ti que ele é ladrão, depois que ele confessa que ele é ladrão, tu vais ainda confiar nele? E o Paulo confessa que ele é um vigarista, e todo mundo vai atrás de Paulo. E deram um título de São ainda para ele. São Paulo. Sendo que ele nunca esteve comigo. Outra coisa, isso é contraditório, porque quando me chamava Jesus, eu disse, eu sou o caminho. Ninguém vem a meu Pai senão por mim. Então não poderia o Paulo, depois de mim, vir ensinar um reino paralelo, uma nova doutrina. Ensinou que as mulheres têm que deixar o cabelo comprido, um monte de sandices, tá? Inclusive para carregar piolho, porque cabelo comprido e mal lavado é depósito de piolho. Então, quer dizer, tudo isso aí são coisas que ele inventou por conta dele, porque quando ele deixou de perseguir minha igreja, ele ficou desempregado, né? Porque a função dele era perseguir. Aí, para não morrer de fome, passou a dizer que ele era meu seguidor e nunca esteve comigo. Henri, são os nossos 2 últimos minutos finais. Eu gostaria das suas considerações finais aos nossos telespectadores da TV Galega, Canal 7, a imagem da cidade. Bem, eu lamento que eu sei que tu tinhas mais perguntas para fazer e eu também, um dia eu vou responder, vou falar numa cadeia mundial de televisão, mais de 3 horas, eu vou esclarecer tudo. Lamento que na televisão o tempo se exaure. Mas você se compromete a voltar nesse programa? Me comprometo, sim. Okay. Me comprometo a voltar nessa televisão, que me recebeu respeitosamente, apesar que sempre existe alguns desencontros num colóquio tão caliente, como se diria em espanhol. Da discussão nasce a luz. Não, mas no final, cada um vai compreender. Eu vou pedir ao Senhor, vou invocar o meu Pai, para que Ele abençoe aqueles que me escutaram e que porventura estejam sofrendo. A humanidade, eu vejo que estão sofrendo tanto por causa da ignorância, da desinformação. Eu vou pedir ao Senhor uma bênção para todos e aqueles que estão em casa, que porventura tiverem algum problema, seja de que for, sem pensar em gastar nada. Se tiver, não tem despesa. Se tiver, põe a mão na hora, aquele que está em casa, a mão assim, na hora que eu vou pedir ao meu Pai a bênção, tira essa cadeira aí. Então daí, ele pode obter ali a bênção do Senhor, porque como eu não posso visitar pessoalmente a casa de todos, então se aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, pensam nesse momento e o Senhor lhes dá um começo de nova vida. O Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai, que a paz seja com todos, meus filhos.
Este foi o programa Olho no Olho. Nós temos um próximo encontro no próximo sábado à noite. Um grande abraço, uma excelente semana para todos vocês. Muito obrigado pela audiência e até lá. Leia o livro Despertador Explosivo, volumes 1 e 2. Conheça a história real e os transcendentais ensinamentos de Henri Cristo. Este livro desperta as consciências, explode as viseiras e os dogmáticos cadeados do raciocínio. Ele é um mudo que fala, um cego que guia, um surdo que responde, um morto que vive e ensina a viver. O livro Despertador Explosivo é a chave do reino de Deus. Está disponível para download graciosamente em nossos sites oficiais, henricristo.org.br ou henricristo.net. Acesse! Henri Cristo, todo olho verá.